Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Cancro. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir então como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, claro, a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima fica em torno dos 30 graus. A umidade do ar varia de 35% a 85%. E vamos ver então o que circula hoje nas mídias e nos jornais. O presidente Bolsonaro deve sancionar hoje o decreto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento. A medida permitirá ao cidadão ter uma arma em casa ou no escritório. A medida não mexe ainda com o porte de arma. O italiano Cesare Battisti já está na penitenciária, onde cumprirá a pena de prisão perpétua. Porém, a lei italiana permitirá que ele não cumpra toda a pena, que ficará em torno de 30 anos. A Itália agradeceu ao presidente Bolsonaro as providências que facilitaram o repatriamento do foragido Battisti. Justiça do Rio diz que pode abrir processo mesmo sem ouvir Queiroz, o motorista do senador eleito Flávio Bolsonaro. As provas materiais são robustas, afirma o procurador. Apesar do reforço policial, a violência continua no Ceará. Bandidos voltam a incendiar ônibus e carros. Mais de 300 já foram presos, a maioria menores. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Depois vamos falar sobre política, violência no Ceará, a prisão de Battisti, novo governo e as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Nosso convidado é o professor e cientista político Ricardo Caldas. Nós voltamos já já. O Direto de Brasília está recebendo hoje o nosso quase contratado analista político, professor Ricardo Caldas. Bom dia, professor. Bom dia. Seja bem-vindo novamente. Feliz ano novo, espero que tenha começado bem. Muito bem, graças a Deus. Agora, nós temos aí, quando o senhor esteve aqui na última vez como nosso consultor, né, ainda não contratado, não tínhamos todos os ministros, nós não tínhamos ainda uma configuração definida. E agora que nós já temos tudo isso aí, qual é a sua análise sobre esses primeiros dias do governo Bolsonaro? Bom, o que eu penso que a gente pode avaliar bem é a questão dos escolhidos, né, do perfil do Ministério. Eu penso que o perfil do Ministério é positivo, de modo geral. Ele atende mais ou menos à expectativa que o presidente Bolsonaro gerou enquanto candidato. Colocou mulheres, que eu acho também que era importante, que tinha que ter esse equilíbrio. Um ministério claramente conservador
do ponto de vista político e liberal do ponto de vista econômico, né? Então isso faz o perfil do presidente como um candidato e agora presidente neoconservador. Então ele está totalmente dentro do perfil. A escolha do ministro da Economia eu penso que foi excelente dentro desse perfil. É uma pessoa muito ligada a questões como livre comércio, fortalecimento do mercado. Então eu tenho como expectativa que ele vai entrar na linha de privatizações. É a minha grande expectativa nessa área econômica. E na área política, os temas de campanha eu penso que vão ser aprofundados. A questão da escola sem partido, a questão do fim dessa ideologia de gênero e uma linha realmente mais conservadora atendendo ao eleitor dele, né? Uma linha antissocialista. Inclusive, muita gente não entendeu, se puder comentar, se me autorizarem a comentar, a questão dos discursos dele, né? Do discurso na Câmara, né? No Congresso. Sim. O discurso no parlatório, ele estava falando para públicos distintos. No Congresso, ele fala para os eleitores que vão votar os futuros projetos dele. São os deputados e senadores. Então, ele precisa daqueles votos. Vamos tratá-lo ali como um colégio eleitoral. Então, ele pediu o quê? Ele pediu responsabilidade. Eu fui eleito, tenho um mandato, tive quase 60 milhões de votos, e agora eu preciso que vocês me ajudem a cumprir o mandato que eu recebi das urnas. Então, foi um chamado à responsabilidade. Do lado de fora, no parlatório, ele estava falando com o eleitor comum. Então, ele estava retomando, na minha forma de ver, os temas de campanha, a questão de que a bandeira do Brasil não vai ser vermelha, aquele tipo de coisa, que foi uma forma de mobilizar o seu eleitor e mantê-lo mobilizado. Muita gente fez uma crítica que, na minha opinião, não procede, dizendo que ele não saiu da campanha, que ele continua em campanha. Não é isso. É porque como ele mudou o paradigma da escolha dos ministros, não é mais o tomar lá da cá do partido A, B, C ou D, então mudou também a relação dele com o eleitor. Ele se comunica com os eleitores pelas redes sociais e pelo Twitter. Os eleitores fazem comentários ao governo dele pelo Twitter. Não gostei da inclusão do Ministério do Meio Ambiente no Ministério da Agricultura. Ele recebeu críticas pelo Twitter e respondeu essas críticas. Então a dinâmica agora é diferente. Então, como ele não tem um toma lá da cá para garantir a fidelidade dos partidos, como os presidentes de um modo geral tiveram na Constituição pós-88, ele precisa de um novo tipo de instrumento. O instrumento vai ser o próprio eleitor, fazendo demandas diretamente aos deputados e senadores para que votem os projetos que ele vai trazer. Isso é um modelo completamente novo para nesse nós, país, né? Para o Brasil. Desde a República nós temos, só tem alguma história parecida com essa daqui, ou isso é um fato completamente novo em termos de direção de governo? Para o Brasil é novo, para os Estados Unidos é comum. Isso que eu estou falando lá é feijão com arroz. Quando o Reagan queria aprovar, por exemplo, aquele pacote de reformas para reduzir os impostos, com uma maioria do Congresso dominada pelos democratas, ele ia para a televisão, falava com os eleitores dele diretamente e dizia, naquela época não tinha ainda e-mail, né? Então era telegrama. Então ele dizia para os eleitores dele, mandem telegramas para os seus deputados, para os senadores dos seus estados, dizendo que você é a favor de menos impostos. Então o eleitor fazia o trabalho de mobilização, muito semelhante ao que o Bolsonaro está fazendo atualmente. Então é uma nova dinâmica da democracia, eu chamaria de pós-presidencialismo de coalizão. A própria eleição do Obama foi mais ou menos por esse ritmo aí do Bolsonaro, né? Já com as redes sociais. Já exatamente. com as redes sociais. Eu diria que o Obama começou, né? A Hillary foi nessa linha, não com a mesma profundidade, talvez. A Hillary, de certa forma, ela representa um retrocesso em relação ao Obama do ponto de vista das redes sociais. Ela estava com tudo na mão dela e não soube aproveitar. Até o candidato dela que estava disputando com ela, que é aquele famoso Sunday, né? Sim. Ele domina as redes sociais e ela não o trouxe para a chapa dela. Ele teria sido o Obama dela, né, se ela quisesse. Com certeza. E ela teria provavelmente sido eleita, talvez, né? O Bernie Sanders, né? E com o Trump nós temos agora, sim, um aprofundamento das redes sociais em relação ao Obama, né? Então ele conseguiu fazer a mobilização específica. Você escolhe os temas e mobiliza as pessoas. E o Bolsonaro copiou integralmente esse modelo. A questão de posse de armas e tal, que não eram nem questões que estavam na nossa agenda como prioridade. Elas existiam lá no fundo. Ele puxou essas agendas contra o aborto. Então ele mobilizou as pessoas. Eu tenho uma causa que vai te mobilizar. E a política voltou com gosto.
Mas como um novo modelo no Brasil, quer dizer, na América Brasil Latina, você ter uma situação completamente diferente, né, de modo de governar, já está sendo vista internacionalmente de uma maneira positiva, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro está sendo bem recebido nisso. Agora, a imagem que ficou dele, que é a imagem que a esquerda plantou dele, os intelectuais de esquerda, a profissão de vocês, os jornalistas, e a minha, os professores intelectuais, foi de um fascista. E eu respondi, eu fui convidado pela BBC para fazer uma entrevista, domingo retrasado, em que uma das perguntas que eles me fizeram, tanto o produtor quanto depois o jornalista, foi, afinal de contas, o Bolsonaro é fascista, né? Ele tem sido acusado de ser fascista, ele é fascista ou não? Aí a minha resposta para eles, muito simplória, foi o seguinte, a agenda dele é muito semelhante à da Thatcher. Resposta dada. Agora, como é que o senhor vê a saída... Não houve mais perguntas. Acabou, a entrevista acabou, nesse momento. Como é que o senhor está vendo O que eu quis dizer foi, ele tem uma agenda neoconservadora. Sim, eu acho, Só isso. Como é que o senhor está vendo a saída dele para Davos? Muito positivo. O nosso presidente ele tem que ir. Ele poderia até ter ido no último encontro do G20, né? Mas aí foi problema de saúde, questão de segurança. Ele certamente, se ele tivesse ido, ele complicaria todo o esquema de segurança. Nós estávamos com um ou mais psicopatas no Brasil à solta, né? Buscando assassiná-lo, né? Não foi sucedido na primeira vez, mas poderia ter sido bem sucedido na segunda. Muito semelhante ao que a Rússia teve na época do czar, né? Do episódio da caça ao czar, né? A gente tinha uma caça ao candidato, tanto antes de ser eleito como depois, né? Foi muita coragem dele, né? Inclusive ir em carro aberto, né? E a segurança teve que ser reforçada. Se ele tivesse ido já como presidente eleito, inclusive o presidente Temer, nesse sentido, ele foi muito estadista, na minha opinião, ao convidar já o eleito para ir com ele, né, como presidente eleito. Mas ele declinou por questões de segurança. Eu penso que, por um lado, foi positivo do ponto de vista de segurança, mas foi uma perda em termos de experiência, que ele podia ter visto e ter sentido o que é você estar entre os 20 maiores países do planeta em termos de economia, que é importante. Agora, professor Caldas, a questão do legislativo, né? Câmara e Senado. As negociações continuam, né, para a presidência. Como é que o senhor vê essa movimentação? Eu tenho opiniões diferentes. No caso da Câmara, eu entendo, posso estar equivocado, que está já bem encaminhada com a questão do Rodrigo Maia. Eu acho muito difícil alguém tirar a eleição dele. Eu não vi nenhum nome até agora que tenha um consenso, tenha força como ele tem, que tenha montado uma base eleitoral como ele montou uma coalizão bem interessante de partidos que vão desde o, vamos chamar assim... Inclusive com o PT, né? Da direita à direita, né, até a centro-esquerda, né? Então ele foi muito hábil nesse sentido. Ele é o que os britânicos chamam, né, do demônio que nós já conhecemos. Entre dois demônios a gente fica com os que a gente já conhece, né? Então eu acho que é um pouco nesse sentido. Então eu vejo assim, eu acho muito difícil, eu não estou vislumbrando... E o Senado? Na Câmara a chegada de um azarão que destrua essa coalizão. Eu não vejo. É possível, mas eu diria que 10% de chance de mudar isso. No Senado é o oposto. No Senado a gente tem um candidato que é um candidato forte, é uma raposa velha, concorreu, quase não consegue, foi uma eleição difícil que ele teve em Alagoas, né, que é o senador Renan Calheiros. Ele representa um pouco a velha política, vamos dizer assim, né? Há várias tentativas de apresentar nomes alternativos, existem nomes alternativos de peso, tem uma situação diferente da Câmara. O próprio PSL lançou um candidato que eu diria que é mais para marcar a posição para poder negociar, que é o Major Olímpio, né? Por São Paulo. Vai estar aqui essa semana. Maravilha. Há outros nomes que estão circulando, o próprio Tasso Gereissati é um nome excelente. Há a Tebet também. A própria Tebet, que aí seria um caso diferente, eu vou falar sobre ela. Mas digo assim, entre nomes do Senado, né, a gente teria o Tasso Gereissati, Álvaro Dias, né? Então são todos nomes interessantes. Professor, como o senhor vai estar mais seguido aqui no programa, mais constante, que esperamos que a gente feche aquele contrato, entendeu? Eu estou aguardando esse contrato. Estamos melhorando a oferta, né? Para ver se o conseguimos convencer. E esperamos que o senhor esteja aqui de volta muito em breve aqui no nosso Direto de Brasília, porque a sua contribuição é preciosa. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado.
Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília a professora e consultora Grace Naomi Yamaguchi, graduada em Administração de Empresas pela FGV, pós-graduada em Estratégia Empresarial por 3 instituições francesas e especialista em comparação de culturas, ensino brasileiro a estrangeiros e dedicada à educação. Inclusive, é coautora de um projeto que já está em debate, Pais nas Escolas. Professora Naomi, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A senhora já podia começar explicando exatamente o que é esse projeto. Bem, primeiramente, bom dia, muito obrigada por essa oportunidade. Esse projeto Pais nas Escolas está como uma ideia legislativa atualmente no Senado, né? E esperamos que logo, logo já esteja público para que façam-se as votações. E nós pretendemos trazer para a Câmara Distrital aqui do DF, primeiramente, e trabalhar também as câmaras legislativas de vários estados para a permissão da inclusão de pais dentro de sala de aula acompanhando os seus filhos. E de uma outra parte também com a ajuda das empresas que poderiam dar uma licença de uma vez por mês para os pais poderem acompanhar os seus filhos nas escolas. Essa ideia surgiu com alguns exemplos, por exemplo, que nós tivemos da Coreia do Sul, onde que as avós ficavam assistindo às aulas, né, para ver as crianças, porque elas diziam o seguinte: essas crianças são nosso futuro, então a gente precisa acompanhá-las o máximo possível. E depois, hoje em dia, os pais eles já têm essa permissão, né, de inclusive irem para o âmbito da escola, dentro da sala de aula com seu filho, uma vez por mês, e faz com que as crianças elas se sintam muito valorizadas por essa presença, né, dos pais. Além disso, nós temos estudos que comprovam que existe uma melhora na parte acadêmica e na parte socioemocional da criança. Os pais eles podem observar qual que é a interação da criança junto à classe, podem ajudá-los a criar novas estratégias, né? O fato deles saberem o que está acontecendo dentro das salas de aulas também, em termos de programação, podem ajudar as crianças a se planejarem melhor. E em termos de conteúdo, né, também, né? Em termos de conteúdo, sim, eu acho que isso seria um caso, uma consequência marginal, né? Eu acho que o mais importante é a gente ver que o Brasil, especialmente, houve uma distensão, um distanciamento total entre a família e a escola, né? E a criança, ela vive nesse meio completamente separados. Né? Esse apoio de origem, quer dizer, familiar, ele é sempre fundamental, né? Principalmente nesses primeiros passos da criança. Exatamente, é fundamental. Esse projeto de Pais nas Escolas seria, inclusive, até o final do colegial, tá? Então, mas o mais importante é o começo. Né? A criança ela vai se sentindo como um projeto da família também. E nós agora estamos num novo governo que preza muito a família. E a família ela precisa participar desse momento também da criança. Eu acho que o que a gente vai ter como resultado final é essencial para o Brasil. Um facilitador para esse projeto seria o modelo de escola que foi apresentado também pelo Tenente Davi, ou seja, a escola cívico-militar, que na realidade é o espírito da disciplina militar. Isso se encaixaria dentro dessa ideia do projeto? Olha, o projeto cívico-militar nas escolas, né, do Tenente Davi, eu conheci através da apresentação até do próprio Bolsonaro, né, Sim, que ele fez essa apresentação do Tenente Davi. Eu acho que o Eduardo e o Flávio Bolsonaro também apoiaram. Né, apoiaram, exatamente. Então, a gente está falando do mesmo projeto. Eu acho excelente porque a escola cívico-militar ela não cria só uma questão da disciplina, ela cria valores e competências, habilidades nas crianças emocionais e em relação à atitude para a vida, que eu acho que faz parte exatamente dessa complementação que a gente pode esperar dos pais nas escolas. Né? Então, essas escolas cívico-militares, eu acredito que elas vão trabalhar muito a parte da resiliência, da meritocracia, da disciplina, que eu não considero só a disciplina uma questão de você saber Sim. ficar em ordem, né, em silêncio. A minha definição Até de a disciplina mental, né? Que é
você fazer a coisa certa na hora que você tem que fazer, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Né? Isso daí é a superação que a gente tem em cima da preguiça ou da nossa resistência ao aprendizado, da nossa resistência em se colocar no mundo, né? se desafiar. Eu acho que a disciplina é isso para mim. Naomi, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí eu gostaria de saber, porque você fez parte da equipe de transição no Ministério da Educação, você tem uma experiência muito rica em Singapura, com a educação que é feita lá, que o Bolsonaro também falou em ter como modelo, né, para alcançar melhores índices. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Estamos recebendo aqui no Direto de Brasília a professora Naomi Yamaguchi. Professora Naomi, a senhora fez parte da equipe de transição do governo Bolsonaro na área da educação, como já disse o Voit. O que é necessário fazer urgentemente para a educação brasileira? Olha, da minha experiência nas reuniões que eu participei, né, de 1 mês e meio que eu participei no governo de transição, no Ministério de Educação, eu acredito que os pontos principais vão ser a questão do analfabetismo. Eu acho que isso é uma parte muito importante do programa, né, que o Bolsonaro também ele pediu, e eu acho que é essencial para a gente começar a ter uma base para a educação brasileira. A outra grande preocupação do ministro é quanto à parte do marxismo cultural, né? Marxização cultural que houve dentro do aparelhamento do Ministério em relação a agências internacionais, em relação a ideologia de gênero, de repente uma partidarização que houve nas escolas. Essa questão, né, de ideologia acabou atrapalhando muito, né? Eu acho que isso acabou divergindo a atenção do aluno em relação às coisas que são mais importantes, né? Talvez a maneira como que eles queiram fazer, eu não tenho acesso, né, ao qual vai ser a estratégia deles, mas nós vamos... Eu faria da maneira seguinte, eu colocaria a atenção principalmente em cima de criação de competências e habilidades, que eu acho que a gente criando isso, a gente pode simplesmente dar os instrumentos às crianças necessárias para que elas tenham discernimento próprio. Que eu acho que o que mais aconteceu foi exatamente a retirada dessas competências e habilidades e ela ficou totalmente fragilizada diante de um professor mal intencionado que o pudesse ouvir ou de alguma metodologia mal intencionada. Muitas vezes não é uma culpa de uma consciência única. Ajudar a criança a pensar desde o início. Exatamente, né? Ajudar a criança a pensar desde o início, que eu acredito que aí não tem como ela ser enganada. Agora, a senhora tem uma experiência muito grande com relação a Singapura e a educação internacional como um todo. O que seria possível aproveitar da educação do método de Singapura para o Brasil? Bem, o método de Singapura foi um método que nasceu em 1990 através de uma consultoria a pedido de Singapura, né, da Marshall Cavendish, e criou-se uma metodologia scriptada, quer dizer, é um enredo, né? As aulas elas já são formadas baseadas nas competências e habilidades que você quer passar para o teu aluno.
E aí, aos 15 anos de idade, que é o momento onde que eles fazem o PISA, né, o Exame Internacional, que é o exame que o Bolsonaro ele pediu para que o MEC conseguisse aumentar em 10 lugares a nossa posição, que atualmente está em 56, acho de 64, e Singapura está em primeiro lugar em matemática, em línguas e em ciências. Em primeiro lugar, já faz alguns anos. Sim. A gente poderia utilizar, de repente, esse método para a gente alcançar um pouco desse resultado. Que a vantagem do método Singapura, que é um método muito fácil de aplicar, né? O treinamento dos professores não é em cima da matéria, mas é em cima da metodologia de aplicação. Então, é algo mais rápido, né? E a criança, ela sai com várias novas habilidades, né? Uma delas é a capacidade de comunicação, que é a capacidade de articulação do teu pensamento, da teu modo de raciocínio, tanto na fala, quanto na escuta, quanto na escrita. Você cria na criança o critério, onde que ela consegue ver exceções em cima de elementos aparentemente padronizados, onde que ela aprende também a aprender. Ela própria consegue aprender, ela consegue visualizar o problema de uma maneira mais concreta. Aprender a aprender, né? Aprender a aprender. E isso cria nela a capacidade de ela ver quais são os elementos bons ou ruins para ela levar em consideração para o seu próprio aprendizado. A senhora vê possibilidade disso acontecer no Brasil, concretamente? Eu vejo essa possibilidade porque, inclusive, o próprio Nadalim, que é o secretário da parte de alfabetização, ele é muito interessado também nisso, porque é uma questão de literação da criança em relação ao mundo, né? E eu espero que eles deem um fôlego para isso, porque eu acredito que seja o nosso próximo passo que vai ajudar. Professora Naomi Yamaguchi, eu quero agradecer pela sua presença aqui, mas já deixar um convite para a senhora voltar ao Direto de Brasília para a gente continuar analisando a questão da educação no Brasil, que é fundamental. E com o projeto também já implementado. E com o projeto já implementado, mas com um detalhe. Eu confesso que recebo com surpresa e analisei e vi, e a professora Naomi não está nos quadros do novo MEC, infelizmente. Para minha percepção, seria isso, porque um quadro qualificado a gente nunca desperdiça. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. E já está convidada para mais breve, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado por essa audiência e até um próximo Direto de Brasília.